O inquérito das fake news parece que nunca acaba, né? Se não me falha a memória, algo em torno de 7 anos. E esse inquérito, qualquer coisa, eles vão incluindo as pessoas lá. Nesse caso de Zema, faz sentido a inclusão? Bom dia pra você. Bom dia, bom retorno. Obrigado. Bom dia pra todo mundo. Não à toa que é chamado o inquérito do fim do mundo, né? Primeiro vamos sobre Zema. Todo mundo que escuta Itatiaia, e todo mundo escuta, graças a Deus, sabe do que eu penso do novo Zema, pós decisão de ser candidato. Contratar um marqueteiro, desses que acham que tudo que se fizer de diferente gera likes, engajamento, essas coisas modernas com as quais eu não tenho muita intimidade. Mas não combina com o Zema, comer banana com casca, ficar dançando TikTok. Esse Zema eu não conheço, ponto. Na medida em que ele resolve fazer o jogo da eleição, se tem alguém que tem autoridade para criticar o Supremo, é ele. Ah, teve aquele episódio da dívida. Sim, mas o Supremo também cumpriu sua obrigação. Fora isso, dessa turma toda que está na corrida aí na ponta, ele é dos poucos, se não o único, que tem ficha limpa. Então, ele pode peitar o Supremo. Porque ele precisa ter rabo preso, mas depois mandar prender. Outra coisa, quando ele disse que se o Supremo não quiser ser criticado, vai ter que prender o Brasil inteiro, no mínimo 75% dos brasileiros. É o que a pesquisa diz. Outra coisa, meu pai me ensinou, você quer ser respeitado, meu filho? Se dê o respeito. E a maior repórter policial da história do Brasil, que foi minha madrinha, minha protetora e minha luz no rádio, Glória Lopes, fez o bordão ficar famoso. Se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Como é que pode Gilmar Mendes, com a folha corrida dele, com as decisões que ele tomou nos últimos 20 anos, se irritar com crítica? E pedir a quem que ele pediu? Alexandre de Moraes. Pedir a Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que explicar os 129 milhões e mais 129 milhões de coisas. Então, eu não faria o jogo que o Zema está fazendo, de gracinha, de marionete, não sei o quê, papapá. Daí, o Supremo repetir o que tem feito com todo mundo que critica, que é intimidar, ameaçar, falar em prisão. Só não prenderam a Andréa Sadi porque não pode. A Maru Gaspar porque não pode. Só não prende o Zema porque não pode. Vão condenar a professora que passa batom na estátua, mas que o Brasil inteiro concorda com o Zema, concorda. Ô William, eu quero começar de onde a Berta parou com você, porque ela falou de visibilidade. Isso me acendeu uma luz aqui na cabeça, porque... no fim das contas, em última análise, isso é muito bom para um pré-candidato, não? Muito. Nossa. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. E acredito que esse marqueteiro, Edu, principalmente o Edu que fez a observação em relação à campanha programada para o Zema e a pessoa do Zema, o perfil do Zema, eu acho que a ideia é essa mesmo. Fale bem ou fale mal, fale de mim e eu preciso aparecer. A qualquer custo, seja comendo uma casca de banana ou fazendo um vídeo que viralizou no Brasil inteiro e hoje ele é destaque. Desde ontem a gente está falando de Zema, né, no noticiário nacional. Agora, eu acho que a gente precisa separar o que é Supremo e o CPF de alguns integrantes. Esse é o ponto. Parabéns. Eu acho que é isso. Parabéns, seu trabalho. Não, e aí, é uma... Eu tenho uma piada interna, Júnior, que eu faço com o Marcelo da Fonseca, que está aqui ao meu lado. Eu falo assim, cuidado com o inquérito do fim do mundo. Porque qualquer coisa que você fale a respeito do Supremo e alguém não se sentir legal, ele te joga no inquérito do fim do mundo. Isso não termina. Isso está desde 2019. Aos inimigos, como é que é? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. O rigor da lei. O rigor da lei. E é assim que funciona. Então, o que nós temos hoje, a crítica do Zema é uma crítica que merece uma atenção pelo comportamento dos dois ministros. Tem alguma história ali que está naquele vídeo, que não foi comentado no Brasil inteiro? E que não foi verdade, não foi fato? Não sei, então, mas a gente não consegue investigar. A gente não consegue fazer a suspensão de um ministro. A gente não consegue fazer um impeachment do ministro. Por quê? Porque é o clube do Bolinha. Um defende o outro. Então a gente tem que... Aí vem agora o senhor Dino, numa baita de uma campanha para tentar amenizar a imagem do Supremo, propondo esses 15 pontos para... Mas assim, quantas vezes ele falou sobre ética nesses pontos? Quantas vezes? E quando que nós vamos responsabilizar o CPF? O Supremo é uma instituição, é um pilar da nossa democracia e deve ser respeitado. Agora, se dentro do Supremo você tem desvio de conduta, se você tem parente sendo privilegiado em função do posicionamento do ministro, isso precisa ser expurgado do sistema, porque não compactua com os princípios da justiça e da legalidade. O que a gente está vendo é o uso da justiça em favor de interesses comerciais ou de interesses políticos. Hoje, a corte é um grande partido político, ou não é? E aí eu pergunto, essa minha fala pode ir pro inquérito das fake news? Essa é a liberdade de imprensa, ou política, ou de manifestação de um cidadão brasileiro? Porque hoje existe uma ferramenta, desde 2019, que é um verdadeiro balaio de gato. Qualquer um pode parar nela.
Marcelo da Fonseca, Zema cavou falta, o juiz apitou? E olha que eu tô falando de futebol não, tá? Tô falando de política mesmo. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom retorno, viu, Júnior? Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, só abrir um parênteses aqui, que o WT falou dos bastidores, né? Que faz uma brincadeira. Mas, na verdade, essa brincadeira é um medo que o WT tinha de falar do Supremo. E esse medo é real. Não é medo. Não é medo, é cautela. Uma cautela. É responsabilidade. Eu não fico assim, Edu, eu não tô provocando, não. Tô falando, mas tô falando é real, verdade, porque é um assunto sério. Outro dia eu fiz uma crítica ao Alexandre de Moraes, né? Em relação ao caso Master. E aí, depois, conversa de redação, o WT me chamou pra conversar preocupado. Falou, Marcelo, você é pai de 3 bebês. Você precisa do seu trabalho, você precisa do seu salário. Cuidado com algumas coisas que você fala do Supremo. E aí, WT, você foi no X da questão. A questão, quando é muito fácil para alguns ministros falar que o Supremo está sendo atacado. Quando a gente está atacando e criticando e questionando condutas específicas. Sim. No Supremo tem ministros que fazem um trabalho muito bem feito, são muito éticos. Né? O Edu citou a Carmen Lúcia, eu posso citar o Edson Fachin, o próprio Luiz Fux, que a gente pode não concordar muitas vezes com ele, mas faz um trabalho ético. Agora, tem uma ala do Supremo que é impressionante. Que é uma ala que virou um partido político dentro do Supremo. E aí é muito triste, porque no caso do Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo, que deveria dar o exemplo, ele vai esticando a corda cada vez mais. Gente, quem assistiu a sessão em que ele faz críticas ao senador Alessandro Vieira na semana passada, é um horror. Ele vira e fala, cuidado pra me convidar pra dança, porque eu posso aceitar. É ameaça explícita. Isso não cabe ao ministro do Supremo. Se o Gilmar Mendes quer brigar com o Zema, ou com o Alessandro Vieira, ou com qualquer político que seja, deixa o Supremo e se candidate. É legítimo. Se o Alexandre de Moraes quer brigar com o Bolsonaro, quer transformar uma briga pessoal com o Bolsonaro, se candidate à presidência, se candidate ao Senado, não sei, e é legítimo, e aí ele vai ter todo o direito de falar tudo que ele pensa, de fazer os ataques que ele pensa, porque a política tem espaço pra isso. Agora, no caso do Zema, Júnior, o Zema fez política. Ele é pré-candidato a presidente, ele era governador de Minas Gerais, ele está em campanha política e é normal que candidatos, pré-candidatos façam política com críticas. A gente já cansou de criticar o Zema aqui, né, Edu? Alguns vídeos que a gente fala, nossa, rebaixa o cargo de governador de Minas, comer banana com casca, né? Algumas montagens que ele faz que a gente acha de mau gosto. Agora, criticar o Supremo, como todo o Brasil tem feito atualmente, é do jogo político. Só que o Gilmar Mendes não aceita isso. A questão dos intocáveis, né, que o Zema usa na campanha, vai no X da questão, porque é exatamente isso. Alguns ministros, e aqui eu não estou falando do Supremo inteiro, porque como a Berta bem ressaltou, para 71% da população, e acho que até mais que isso, o Supremo é um órgão fundamental para a democracia brasileira, mas para 75%, esse órgão está abusando do poder. E isso está cada vez mais escancarado. Quem que pode tomar uma medida contra isso? Os senadores. E aí é preciso que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desengavete alguns pedidos e coloque para discutir. Alguns questionamentos precisam ser feitos no Senado Federal. Senão a gente vai ficar enxugando gelo e toda semana que passa a gente vai ver algum abuso escancarado de ministro Supremo e aí a gente vai ficar com medo mesmo. E deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês acham do evento que o Gilmar Mendes realiza? Lá em Portugal? Lá em Portugal. Dá a impressão que é um evento de lobby, né, WT? Para chamar alguns políticos. Isso é ético? E o pior, quando a gente procura informações sobre os gastos desse evento, se os ministros gastam com passagem, se gasta com segurança que vai nesse evento, o Supremo simplesmente não informa. E tá arriscado de te colocar no inquérito falta muito transparência no Supremo. É uma pena que o Código de Conduta parece que vai ficar para segundo plano. E a gente já viu o Flávio Dino agora falar de uma reforma do Judiciário. É igual quando ele falou do fim dos penduricalhos. Parece que é só jogar pra plateia e daqui a 1 ou 2 semanas a gente vai ver que não é nada disso. Só pra... mais uma pitadinha. Romeu Zema nunca ligou pra mim. Romeu Zema ligou pra você pra reclamar de alguma coisa? Não. Pra você, Marcelo? Nunca. Pra você, não? Nunca. E olha que eu já bati muito, hein? Mas assessores já, viu? Não, mas assessor ninguém me ligou. Assessores diretos já ligaram, reclamando, já tentaram até censurar algumas coisas aqui. Pra mim, não. Já que a gente vai falar... Mas tem idiota em todo lugar. O comportamento do governador é de respeito. Então é o seguinte, o mínimo que se espera do Supremo em relação a ele é isso. Eu tô tentando aqui, eu pedi ao meu amigo Léo Maximiano ali pra ver se salva um vídeo, viu? Um áudio ali pra mim, se não der, hoje vai amanhã. Mas